Falemos da brisa. Resolvi finalmente trazer esta antologia Fizeste muito dos bem. 800 anos de poesia Porque portuguesa. tu já me andas a falar dessa antologia há quase 800 Não, mas sabes, anos. o que eu acho piada é que ela foi construída pelo Orlando Neves e pelo Serafim Ferreira. Já lá vão uns bons pares de anos. Isto foi quando? Do 25 de abril de 74, mais ou menos. E entretanto, aliás, antes, em 73. Então há aí umas censuras pelo meio. E eles convidaram inúmeros poetas. Isto trata da poesia desde os tempos imemoriais, portanto tem aqui alguma poesia de Dom Dinis também, etc. Até essa data, até 1973. Eles convidaram, entre outros, o Cesarini, o Herberto Helder, que recusaram liminarmente fazer parte desta antologia. Não sei se por maus feitios... Ou seja, os próprios autores é que censuraram a antologia. ou se por maus feitios, ou se porque não gostavam dos dois organizadores da antologia. Eu nunca soube, não é? O que se passou. E será tarde agora para perguntar, a não ser que algum amigo do Herberto ou algum amigo do Cesarini se possa lembrar desse episódio. O que é engraçado é que nesta introdução eles têm aqui uma nota no final em que dizem: entre os nomes de poetas que lamentamos não figurarem nesta antologia por não nos terem dado a necessária autorização, Boa. referimos os de Miguel Torga, Torga. José Gomes Ferreira, Ok. Carlos de Oliveira, Aham. Mário Cesarini, Herberto Helder e, dizem eles, e pouquíssimos mais. Mas esses eles resolveram focar. Sim, Ficaram... porque eram demasiado importantes Claro. em 1973 E quiseram justificar o facto para de eles não estarem ali. figurarem, Claro. demasiado importantes para não é para figurarem, para não figurarem Exatamente. nesta E antologia. tinham que justificar isso. De qualquer forma, e sendo como todas as antologias um trabalho muito pessoal, em termos de escolha, não é, e de concepção, há aqui poetas extraordinários e também alguns que são ilustres conhecidos. Eu gostaria, Cláudia, de ler aqui Estou em expectativa. um poema. Não, foi uma pessoa que teve uma vida muito breve. Viveu em Moçambique, morreu em Moçambique em 1959, portanto nasceu em 22, morreu com 36, 37 anos e deixou uma obra que é curta, mas de uma grande consistência, e que foi, entretanto, publicada por alguns dos seus amigos mais próximos. Chamava-se ele Reinaldo Ferreira e era filho do célebre Reinaldo Ferreira, também, que era o Repórter X. Ok. Ok? Ok. Repórter X. Nós já falamos sobre isso uma É, altura. Repórter X. Eu um dia destes vou trazer um livrinho do Repórter X com uma dedicatória Marcou uma época. ao meu tio Guilherme Carvalho, que não é? Que foi lindo. grande jornalista. E eu vou trazer isso. Receita para fazer um herói. Acresce que este poema foi escrito antes do eclodir, provavelmente bastante antes, do eclodir das três frentes das nossas guerras coloniais. Receita para fazer um herói. Tome-se um homem feito de nada como nós e em tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne lentamente de uma certa aguda, irracional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim. Serve-se morto. Ui! Eu não sou muito apologista da construção dos heróis, quer dizer, Sim. dessa personagem. O que é um herói? O que é o herói? E é curioso que muitas vezes havia alguém que era o
o Arno Gruen, que foi um célebre psicanalista suíço, salvo erro, que tinha uma concepção do altruísmo, ele chamava-lhe o egoísmo positivo, em oposição ao verdadeiro egoísmo, aquele que nós conhecemos e que é narcísico, egocêntrico e, portanto, algo destrutivo. E ele dizia que o altruísmo não passava de um egoísmo positivo, ou seja, aquele que sobe uma árvore para salvar um gatinho que está lá, aquele que é capaz de se lançar à água para salvar a vida de duas pessoas que, entretanto, se veem em situações bem complicadas. Não raras vezes gosta de ser reconhecido. Nem que seja só pelas pessoas ou pelo gatinho que ele salvou. Sim, que lhe dá uma lambidela. Que lhe dá uma lambidela, não é? Mas é bom, Claro bom. E é que bom é. que Claro isso que sim. aconteça, não é? É justo, é humano e é honesto. Eu sei que hoje trazes um monte eu bem trago. mais diminuto do que aquilo que é costume, Mas olha, tu foste mas é buscar um montinho muito jeitozinho. jeitosíssimo e preciosíssimo, Olha, tu trouxeste essa tua antologia, que vai são- ficar aqui durante alguns que minutos. são 800 anos da poesia portuguesa, e eu trouxe uma pequena antologia que são alguns poetas portugueses do século XIX. E tenho aqui alguns amigos nossos. O Então. Antero de Cantal, bem. o nosso querido Cesário Verde, o Camilo porquê? Peçanha, mas eu escolhi um que nós nunca lemos nada dele e eu gosto tanto. Quem é? Almeida Garrett. Eu ia dizer o Camilo. Não, é o Almeida Garrett. O Camilo, curiosamente, se falarmos do Camilo Castelo Branco, Também gosto muito do Camilo. o Camilo, o escritor foi magnífico, foi Mas sabes que eu tenho... Hercúleo, escreveu, também para sobreviver. Há coisas Sim. que não são assim tão Mas sabes- arrebatadoras, É não é? verdade. Mas ele precisava ganhar a vida e sabe-se hoje muito bem com que dificuldades é que ele viveu. Mas enquanto poeta não foi um grande poeta, não foi um excelente poeta. Ele tinha consciência Mas disso. gosto muito do Camilo, do Essa. Mas o Camilo tinha um excelente amigo que ele, enfim, em casa de quem ele pernoitou, na sua fuga à prisão por causa daquela situação, utilizando um termo do século XIX e de um certo machismo do século XX, aquela situação adúltra, não é verdade? Adúltera. Com a Ana Plácido, Essa palavra é bonita, dos adúltera. pés pequeninos. E então o Camilo fugiu para não ser, obviamente, preso, não é? Mas depois foi. Depois foi, claro. Foram os dois. E o que é curioso é que na sua fuga, na sua curta diáspora, ele foi pernoitar em Briteiros, em casa do célebre arqueólogo Francisco Martins Sarmento, que era um homem do campo, portanto, abastado, de uma família já abastada, cultíssimo, e em cujas propriedades já se situava a Citânia de Briteiros, que eu e que ele adoro. escavou, ou seja, é a mesma coisa que tu ires ao teu jardinzinho, Exatamente. não é? Aquilo eram umas E terras tens da a família. tua barbecue, Aquilo e por era- trás da barbecue teres, por exemplo, uma sepultura da Idade do Ferro, da Idade do Bronze, e poderes estar a verdade. escavar ali à vontade, Claro que à sim. vontade. É tão bom ser assim arqueólogo. Então o Camilo esteve em casa de Francisco Martins Sarmento. Francisco Martins Sarmento, que foi um nosso grande arqueólogo, foi um fotógrafo excelente, grande pioneiro em muitas áreas, foi um bibliófilo notável também, Um estudioso. um acima de grande tudo. estudioso de nível internacional, mas achou que podia ser poeta. E os versos dele são menores, e o próprio Camilo disse-lhe, ó Francisco, é melhor que Fica fiques por aí. Fica quietinho. Mas vamos então Vamos. visitar aí, não o Camilo, O Almeida Garrett. mas ainda recuando, não é, aos primórdios do Sim. romantismo, Eu gosto tanto deste... o Almeida Sabes que eu Garrett, apaixonei-me pelo Almeida Garrett. que ele dizia, Com Viagens na Minha Terra. sabes que ele dizia, o meu apelido é
inglês, portanto é Garrett. Garrett. Almeida Garrett. Eu apaixonei-me por ele com as viagens na minha terra e com a história da Joaninha, dos olhos verdes. Claro. Que correu mal. Correu muito mal, muito E ele mal. não ficou muito bem no Não, retrato. não. Mas Nada, pronto, nada, Mas nada. não interessa. Nem havia máquinas fotográficas na Nada. altura, portanto não há problema. Não te amo. Quero-te. O amor vem da alma. Eu na alma tenho a calma de jazigo. Ai, não te amo, não. Não te amo, quero-te. O amor é vida. E a vida, nem sentida a trago eu já comigo. Ai, não te amo, não. Ai, não te amo, não. E só te quero de um querer bruto e fero que o sangue me devora, não chega ao coração. Não te amo. És bela e eu não te amo, ó bela. Quem ama a aziaga estrela que lhe luz na má hora da sua perdição? E quero-te. E não te amo que é forçado, de mau feitiço azado, este indigno furor. Mas, ó, não te amo, não. E infame sou, porque te quero e tanto que de mim tenho espanto. De ti, medo e terror. Mas amar, não te amo, não. Lá vamos nós pegar os violinos, ou num pianinho do Mendelssohn, ou do Schubert, ou do Schumann. Eu estou a imaginar a Clara Schumann chorando, baberranha, não é? Escutando os versos do Almeida Garrett. Eu tenho uma história com a Almeida Garrett. Tenho 3 primas que são muito mais novas que eu, 2 delas com uma diferença de 10 anos. E então eu tinha para aí 15, 16 anos e elas eram muito pequenininhas. 20 anos, talvez, elas eram muito pequenininhas e então eu punha-me a ler poemas para elas. E elas ficavam ali quietinhas, sentadinhas. E um dos poemas que elas adoravam, principalmente uma delas, era O Pescador da Barca Bela. Ela adorava, porque aquilo é tipo uma cançãozinha. E ela adorava. E elas ficavam ali. O mais engraçado é que elas cresceram a gostar de poesia e, mais do que isso, com essa memória de passarem horas, coitadinhas, talvez na seca, ou ouvir-me ler poemas, para ficarem quietinhas e sossegadinhas. Para elas não era Foi seca. uma forma de... E para mim dava-me gosto e gozo vê-las, aqueles olhinhos, depois iam-me fazendo perguntas que às vezes eu lia coisas que não era para a idade delas. E porquê? Como é que eras capaz de fazer uma coisa dessas? Não era nada de indecente, mas faziam-me às vezes perguntas difíceis e eu dizia-lhes aquela resposta fantástica. Quando cresceres, tu vais perceber. Isso faz-me lembrar aquela célebre frase do Henrique Satie, que ele escreveu. Alguém que lhe dizia, você vai ver, quando chegar aos 50 anos você vai ver. E diz ele, eu cheguei aos 50 anos e não vi nada. Não, mas elas disseram, Cláudia, tinhas razão. Agora já percebo. Que elas não se esqueceram dos poemas. Este António Luís Moita, que nasceu em 1925, Oxalá, possa estar vivo. Será um senhor de provecta idade, mas quem dera, não faço a menor ideia de quem é. E nesta antologia surgem 3 poemas da sua autoria e eu acho um piadão a esta oração a Deus Dinheiro, que terá sido escrita provavelmente não, durante já a vigência do regime fascista português, porque se ele nasceu em 1925, poderá ter escrito isto nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, não sabemos. Sabemos apenas que foi antes de 1973, que é a data desta célebre antologia. António Luís Moita. Perante vós, divindade, curvo os joelhos. Confesso que vos neguei por excesso de inocência e mocidade. Mas sem vós não valho nada. Curvo a cabeça cansada e perdão, eis o que peço.
Condições nenhuma ponho. Vassalo de vós, dinheiro, sem vacilar me deponho, corpo inteiro, a vossos pés, como um cão. Eis o que peço. Perdão. Perdão por ter tido um sonho que me fez descrer do vosso perpétuo nome de Deus. Perdoai-me se fui moço, se me perdi por instantes. Verdes olhos, ignorantes, eram meus olhos ateus. Hoje aprendi, hoje sei, hoje sim que não me iludo, hoje leio, claro, tudo o que era elegível dantes. Salve é Deus, Senhor do mundo, salve é Deus, Evo é Rei. Hoje rendo-me. Abandono a velha angústia ancestral, sede cega, inútil sono, pela graça de atentar no vosso brilho. Sois dono de uma tão viva verdade, sois tão real, Deus metal. Senhor meu Deus, piedade, que toda a minha vontade é servir-vos, mesmo quando fraquejando, tropeçando, sirvo mal. Creio em vós, hoje acredito. E se não sou como quero, se ainda às vezes um grito de ternura ou de mistério muito íntimo me fere, é porque Deus infinito não sou ainda o que sinto que todo vosso hei de ser. Por isso, recorro a vós pedindo que me ajudeis. Endurecei minha voz, tornai meus olhos cruéis, lancei no meu coração uma laje tão pesada que nada o comova, nada, e assim o sepulteis. Ao meu nariz dá-lhe o faro da riqueza, e esse apenas. Moldei-o adunco e avaro, solitário e desumano, insensível ao engano do odor das açucenas. Quanto às minhas mãos esguias, mãos inábeis e morenas, enchei-lhe os dedos de fiéis relíquias vossas. Florias de ouro puro e pedrarias, engrinaldaias de anéis. Às minhas 10 falangetas acrescentai unhas de aço, unhas não, garras concretas. Ao meu braço de formas longas e finas, dá-lhe raivas assassinas, felinas de jaguar. Deus dinheiro, Deus dinheiro, único Deus verdadeiro, dei-me um cofre por altar. Este António Luís Moita, que eu não conheço. Inspirador! Não fui à net, provavelmente estará lá. Nascido em 1925, compôs este poema magnífico chamado Ora Seu, Deus Dinheiro, que eu acho absolutamente delicioso. É maravilhoso. Delicioso. É maravilhoso. E vou continuar aqui com esta antologia, apoiada no meu colo, Isso tem índice. à falta do meu gato, ou dos meus gatos. Vê se tem algum António pelo meio, que eu ando à procura de um António. Queres um António? Um António Rocha Peixoto. Vê se está aí. Não. Não é António, é Manuel. Manuel Rocha Não, Peixoto. é António. Rocha Peixoto. Em que é que ficamos? António. Estás mais nos Antónios ou nos Manuéis? É António. Não, é muito difícil, porque teria de percorrer o índice todo, a menos que eu o encontrasse rapidamente, se ele de facto aqui estiver, porque isto está por cronologia, exatamente. Sim, é difícil. Olha, para ir um bocadinho contra essa tua fantástica antologia de 800 anos da poesia portuguesa, eu trago uma edição recentíssima. Isto acabou de sair. Muito bom, muito bom. Era apuro. Foi-me apresentada pelo Rui Spranger. O Rui Spranger é um dos fundadores da Apuro, que é uma associação cultural, e que também tem a parte de edições e já editaram vários livros. E então eu vou trazer a Francisca Camelo, que é uma jovem de 1990 e que escreve muito bem. E então eu vou-te apresentar a Francisca Camelo, tal e qual como o Rui Spranger me apresentou. E espero que tu gostes. Ouve. Isto não é um poema,
Vai falar das convulsões, dos delírios, de ovos dançantes, da paragem de digestão. E escuta, se isto não é um poema, dá licença eu mencionar a casa doente, os restos excessivos da ceia de Natal a apodrecer junto ao silêncio que todos comem, porque a mãe dorme, e a casa tão bonita, enfeitada com o primor de quem preparou a mesa mais solitária do ano. Isto podia ser um poema, mas não há amor que redima a mãe do Xanax e do Serochat, que sonha com fadas cor-de-rosa e que ama o amarelo porque é a cor da pulseira que lhe dão e ela fica tão feliz. A mãe que nunca foi tão bela, mas mostra a barriga na urgência psiquiátrica enquanto diz: olha, pareço um Buda, e chora, chora tanto com medo que o amor a tenha largado de vez. E eu aqui, a ver tudo de longe. Eu gostava tanto que isto fosse um poema, mas não é possível redimir este Natal. Já não te dá para perdoar os 365 dias deste maldito ano atrófico, as 60 miligramas no estômago da mãe e as convulsões e a espuma ao canto da boca. Ela dorme tardes inteiras com medo das vozes na cabeça e das vozes da beleza e sonha com passeios pelo parque da cidade antes de adormecer em posição fetal. A mãe pede muito que ninguém a veja assim. Eu gostava que isto, sim, eu gostava tanto. Isto podia ser um poema. A mãe podia estar boa. Quando pergunto, quando este poema podia não ser assim tão triste. Mas a mãe, ela dorme. A mãe dorme, tão bonita. E eu não esqueço. A mãe dorme. E isto não é um poema. É um bocadinho de tirar o fogo, não a quem lê, mas a quem ouve, a quem escuta. Eu fiquei assim bastante tocado porque... Neste pequeno livro, ela tem aqui poemas dentro deste estilo, muito fortes, que nos tocam, mas muito bonitos. Muito bonitos. E tenho andado por aí a fazer a apresentação do livro. E é um nome a reter, Francisca Camelo. Completamente. Cassiopeia, aqui pela Apuro Edições. Muito belo. Tenho aqui mais. Hei de voltar lá a Precisamos trazer. mas eu posso ler aqui, entretanto, e tu podes continuar a ler essa Francisca Camelo. Gostaste? Gostei muito. Queres procurar um outro poema? Está bem. Por favor, faz isso. Eu, entretanto, vou ler aqui um poema de alguém que tem estado muito esquecido desta história da poesia portuguesa. Foi um nome importante pelo lado mais experimentalista, com a Anna Hatterley, com o próprio Alberto Pimenta. Trata-se do Ernesto de Melo e Castro. Que, por acaso, teve uma atitude muito curiosa quando o Mário Cesarini resolveu reunir a poesia do seu enorme amigo e precocemente desaparecido António Maria Lisboa. O Cesarini vai ter com Manuel Hermínio Monteiro. Manuel Hermínio Monteiro era ainda um jovem, pois claro, editor da Assíria Alvim, um tipo brilhante, genial. O mesmo Manuel Hermínio Monteiro que construiu aquele livro com 2001 poemas que tu trouxeste, aquela antologia universal absolutamente notável e que foi construída para o Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, e que morreu nesse ano.
E então o Mário Cesarini propõe fazer uma primeira edição da obra completa do António Maria Lisboa, na Documenta Poética, que era uma coleção magnífica da Assírio, e com a capa cor-de-rosa choque. E o Ernesto de Melo e Castro? Não achou grande piada à cor da... Portanto, tu vês mesmo grandes poetas, gente que está às vezes 10 anos à frente do seu tempo. É verdade. Que até aposta num certo vanguardismo, experimentalismo, etc. Por vezes acaba por ter também atitudes algo conservadoras, até algo muito ligadas a um certo pudor. É curioso. Mas, de qualquer forma, eu quero ler-te este poema que se chama Redundância Aberta, de Eugênio de Melo e Castro. Não há arte sem homem. Não há homem sem arte. Não, sem arte há homem. Não, sem homem há arte. Não sendo homem a arte, não sendo arte o homem. Vai sendo homem a arte, vai sendo arte o homem. Vazando não o homem, vazando não a arte. Vai sem homem a arte, vai sem arte o homem. Não há morte sem homem, não, sem homem não há morte. Não há homem sem morte, não, sem morte há homem. Não sendo homem a morte, não sendo morto o homem. Vai sendo o homem a morte, vai sendo morto o homem. Falando não a morte, falando não o homem. Vai sem homem a morte, vai sem morte o homem. Não há morte sem ontem, não, sem ontem há morte. Não há ontem sem morte, não, sem morte há ontem. Não sendo ontem a morte, não sendo morto ontem. Vai sendo ontem a morte, vai sendo morto ontem. Voando não a morte, voando não o ontem. Vai sem ontem a morte, vai sem morto ontem. Não há morte, mãe, ontem não, mãe, ontem há morte. Não há ontem, mãe, morte, não, mãe, morte, há ontem. Não vendo ontem a morte, não vendo a morte ontem, vai vindo ontem a morte, vai vindo morto ontem, voltando não da morte, voltando não do ontem. Vai, mãe, ontem a morte, vai, mãe, morte, o ontem. Encerro esta antologia, 800 anos de poesia portuguesa, de propósito, para tu regressares aí a esse livrinho absolutamente encantatório. Olha, esse poema que tu leste é magnífico. Sim, fiquei sem fôlego. Também eu. E então, eu vou-te dar outro, da Francisca Camelo, que se chama, é o primeiro o poema do... Sabes que ela é uma das... Nós falamos já aqui no Pinguim, e ela é uma das pessoas que costuma ir lá ao Pinguim e frequentar as noites do Pinguim. Este chama-se Primeiro. Primeiro, o coração. Primeiro, o coração. Se calhar dois. Um para quando se morre, outro para a espera do milagre. E o teu sorriso icónico, já perto de desaparecer. Há coisas que só depois percebemos que devíamos ter roubado. E mais tarde o que me fica nas mãos, demasiado íntimo, para carregar comigo, enquanto faço as rotinas na loja do costume e perguntam como vai? E sei por dentro que o teu sexo me ficou no cheiro. Por isso sorrio e genuinamente respondo que muito bem. Cá se vai andando. E sorrio de novo no meu corpo, o teu rasto, o arrepio, de só há pouco teres saído. De volta, estou tão perto. Se todas as noites me visitasses, seria tão fácil morrer. E enquanto por dentro falo, calada, a dizer tanto, e o corpo, e o sorriso que não voltei a ver. O sexo, a namorada que guardas na gaveta lá de casa quando apareço. Mas primeiro sorrio. Primeiro faço as compras da loja, do costume. Sorrio de novo. Os morangos estão fora de época. O teu sexo numa estufa. As laranjas enormes, com uma cor de encher. Os olhos, mas primeiro o coração.
Primeiro, o coração. Sabes, é maravilhoso pensar que a poesia portuguesa, não só a portuguesa, mas neste caso a portuguesa, está viva e bem bem representada. Há muita gente a escrever e a escrever bem. E com muita vontade de publicar. Também há muita gente que não publica porque não tem oportunidade, porque percebe que não consegue, ou seja, terá de ficar com a poesia para si. Enquanto a poesia não é... A partir do momento em que a poesia é editada, conhece uma edição livresca, por exemplo, ela deixa de pertencer ao poeta. Claro. E há muita gente que tem vontade de poder disseminar por aí, não é? Sabes que estas pequenas editoras, como a Apuro Edições, como a Dou da Correria, são editoras que vão buscar gente que tem muita coisa na gaveta, gente completamente anónima, e vão-lhes dando uma oportunidade. A ideia deles é mesmo divulgar, dar a conhecer e que as pessoas fiquem com um livro. É muitas vezes essa a ideia. Nós precisamos de muitas vozes. Sim. Nós precisamos de um imenso coro de poetas, porque Portugal já teve um imenso coro de poetas. E há que fazer um enorme apelo às novas gerações para que continuem a escrever e a editar e, sobretudo, a ler. E a saber escutar, que é muito importante. Eu quero regressar ao século XIX, portanto, há 200 anos atrás, para ir buscar um dos grandes ícones da poesia universal, o Walt Whitman. Este Leaves of Grass, as folhas de erva, conheceram inúmeras edições. Ele compôs estes poemas, não é? Uma edição longuíssima. Este é o segundo volume, portanto são centenas de páginas, para não dizer quase 2.000 páginas. Não são 2.000 porque isto é bilíngue, portanto, mas serão 1.000 páginas de poemas que ele foi reescrevendo, tal como um pintor que nunca se encontra satisfeito com o resultado, nunca considera que aquilo que ele está a ver é o resultado final do seu trabalho, da sua criatividade, do seu investimento de tempo, e refaz, muitas vezes destruindo e pintando por cima uma outra composição completamente distinta daquela que havia concebido. E isto é um processo de escrita e de reescrita. Eu considero o Leaves of Grass, as folhas de erva, uma autêntica Bíblia. Uma obra-prima. Sim, uma obra-prima, mas é um manual. Nós, quando pensamos nos manuais de escrita criativa, enfim, há muita gente, até alguns poetas, alguns escritores que os têm construído para tentarem, nas chamadas workshops, ajudarem, entre aspas, as pessoas que têm alguma vontade de o fazerem, a aventurarem-se num processo de escrita. Isto é um manual impressionante daquilo que pode e deve ser escrito, deve ser digerido com uma avidez, mas também com uma sapiência, não é? Linha a linha, verso a verso. É absolutamente extraordinário. E eu gostaria de te ler eu vou dedicar este poema nesta fase tão conturbada do Brasil ao Bolsonaro. Essa criatura muito pouco iluminada e de facto um espírito completamente maléfico, se nós quisermos encontrar aí uma solução quase manicaísta, não é, para o mundo, ele é de facto o espírito maléfico. E este poema do Walt Whitman chama-se Para um Revolucionário Europeu Derrotado. Mas é um libelo em prol
da própria coragem e da valentia. E ele começa por dizer exatamente isso. Não percas a coragem, meu irmão ou minha irmã. Meu irmão ou minha irmã. Mantém-te firme. A liberdade tem de ser ajudada a todo o custo. Não tem importância aquilo que se pode vencer com 1 ou 2 fracassos, ou qualquer número de fracassos, ou com a indiferença ou ingratidão dos homens, ou com qualquer infidelidade, ou com cenas de abuso de poder, soldados, canhões e códigos penais. Aquilo em que acreditamos espera para sempre, oculta em todos os continentes. Não convida ninguém, nada promete, mantém-se calmo e sob a luz, é positivo e senhor de si, desconhece a falta de coragem. Espera pacientemente, espera a sua hora. Estas não são apenas canções de lealdade, mas também canções de insurreição. Pois jurei ser o poeta de todos os destemidos rebeldes do mundo, e o que me acompanhar deixa a paz e a rotina atrás de si, e arrisca-se a perder a vida em qualquer momento. A batalha enfurece com muitos e estrondosos alarmes e frequentes avanços e retiradas. O infiel triunfa ou pensa que triunfa. A prisão, o cadafalso, o garrote, as algemas, o colar de ferro e as esferas de chumbo fazem o seu trabalho. Os heróis conhecidos e desconhecidos passam para outras esferas. Os grandes oradores e escritores são exilados, adoecem em terras distantes. A causa está adormecida. As gargantas mais fortes estão sufocadas com o seu próprio sangue. Os jovens inclinam as pálpebras para o chão quando se encontram. Mas apesar de tudo isto, a liberdade não abandonou o seu lugar, nem o infiel conseguiu triunfar. Quando a liberdade abandonar o seu lugar, não será a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Esperam que todos partam. É a última. Quando não existirem mais memórias de heróis e mártires, e quando toda a vida e todas as almas de homens e mulheres forem expulsas de qualquer parte da terra, só então a liberdade ou a ideia de liberdade será expulsa dessa parte da terra e o infiel conseguirá triunfar. Portanto, revoltoso ou revoltosa da Europa, coragem, pois não deveis acabar enquanto tudo não acabe. Ignoro para que servis, eu próprio ignoro para que sirvo nem para que serve qualquer coisa, mas vou averiguá-lo cuidadosamente, mesmo se derrotado. Na derrota, pobreza, incompreensão, prisão, pois também estas coisas são grandes. Pensávamos que a vitória era grande? Assim é. Mas agora, parece-me que quando não pode ser evitada, a derrota é também grande. E que a morte e o desânimo são grandes. Sabes que muita gente da minha geração conheceu o Walt Whitman através do filme O Clube dos Poetas Mortos e daquela cena magnífica em que depois há a descrição por parte dos alunos do Walt Whitman, daquele velho, barbudo, cabeludo. E é um peluche. e o Seize the Day, o Carpe Diem. E depois isso despertou em mim e noutras pessoas vontade de ir ver quem é que era o velho barbudo, cabeludo, e descobrir essas maravilhas que ele Gostei que fosses buscar essa imagem do Clube dos Poetas Mortos. Marcou-me. Não, marcou muita gente, de Sim, facto. sim. Marcou gerações. E ainda marca quando as pessoas veem um filme, porque eu acho que é um dos filmes preferidos de muita gente. Olha, eu trouxe mais mulheres que te quero apresentar. Isto aqui não é uma luta de géneros, quer dizer. Não, não é. Não é, mas eu hoje estou mais virada para as mulheres, mas também tenho aqui alguns homens muito jeitosos. Nem é o terceiro sexo da Simone de Beauvoir. Mas... De maneira nenhuma. Eu ia buscar uma, mas vou buscar outra. Olha, vou buscar a Raquel Nobre Guerra. Eu conhecia no ano passado
E fiquei curiosa e fui ler alguns dos seus poemas. E gostei muito. A Raquel, como pessoa, é uma pessoa muito, muito doce. Eu tive muito pouco contacto com ela. Fizemos juntas a apresentação de um livro e gostei muito dela. E gosto muito daquilo que ela escreve. Ela tem alguns livros publicados e eu escolhi um poema que gostei muito. E vou-te apresentar. Por favor. Objetos restantes do nosso último encontro. O tubo de tabaco Lucky Strike, seguramente, e a pontuada consoante só. Coisas sem significado que se deixam ficar como um piropo sem resposta. Emprestei-me à ideia do erro trágico poder ser belo. Rendi-me ao bandido. Acomodei-me entre camas. Talvez assim nos percamos irremediavelmente. Mas que farei eu deste lado do muro? Mover-me na medida da tua distância para as habituais ratoeiras da estante. A casa aos baldões, porque me deixaste os explosivos, mas não a farmácia, os primeiros socorros e o ser e tempo, que quando muito me alinham um átomo. Nenhum clássico alternativo ao homem mudou alguma vez o fuso do mundo. A malha cai. O gajo escapa. É uma rosa, senhor, de plástico. Que direi eu deste lado da história? Que tudo há de ir para o escuro? Se até esta luz, nossa única saúde, foi fechada à perna? Se pudesse chegar à expressão certa, mentir-te com Deus e rock and roll. Perdão, uma pequena elipse. Porque não foi a flor desse romântico inglês, nem o homem de Porlock, mas o paraíso coitado, quem nos baralhou tão perto de um final feliz. Foi a noite do teu rosto, na noite do meu rosto. Assim, sou até capaz de enunciar as razões ratazanas da mais afiada prosa, roendo, até que o resultado seja outro. Mas não consigo melhor que isto. Duas beatas tuas encolhidas na cinza. Pertencem para sempre esses cadáverzinhos que fumastes depois de me beijares ao alto e arrastar a voz a um amo-te com a força da luz extrema. Raquel Nobre Guerra. Eu vou trazer mais poemas dela. Sobre ela? Olha, sei que ela é licenciada em Filosofia na Universidade Católica, tem um mestrado em Estética e Filosofia de Arte, é doutoranda em Literatura Portuguesa. E eu sei muito pouco. Sei que ela escreveu alguns livros. Houve um livro, Garoto Sato, foi prémio de primeira obra no Pen Clube Português. Escreveu outro livro, Saudações a Álvaro de Campos. Quarto 28, SMS de Amor e Ódio. 2016, Senhor Roubado. Não sei se entretanto ela já escreveu outro livro. Ela é uma mulher muito bonita. Eu acho que ela de facto é uma mulher muito bonita, muito expressiva. Toda ela é sensibilidade. E às vezes faz-me lembrar uma daquelas atrizes, daqueles filmes dos anos 40, cheias de mistério. Tens de ir à procura na internet e nas livrarias. Ou trazê-la aqui um dia. Não, vamos trazê-la cá, pois com certeza. Aliás, vamos começar a trazer a semelhança que fizeste com a Manaíra há bem pouco tempo. Um beijinho grande para a Manaíra, já agora. Um beijinho grande para a Manaíra, não é? Eu tive muita pena não estar com ela. Mas temos que trazer cá mais pessoas. E a Raquel... Nós temos. Já está agendado. Nem vamos desvendar o mistério. Mas porque... a Raquel Nobre Guerra é uma daquelas pessoas, escritoras, poetisas que eu quero continuar a descobrir e vou fazê-lo e trazer mais poesia dela, porque ela escreve muito bem. Tu estás no feminino, eu estou no masculino. Fazes muito curiosamente. bem. Eu... Mais alguém.
eu estou tentado a fazer um pouco de arqueologia, quase, Faz. do século XIX e do século XX, sobretudo, porque há nomes incontornáveis da poesia portuguesa. É o João José Cochofel. O filho é o Zé João. Agora vê como é fácil dizer Zé João. Eu adorava chamar-me Zé João. Adorava. Sabes que eu tenho um grande amigo que é o José João e eu adoro. E eu não lhe chamo só João, é o José João. Pois não, mas é, é lindíssimo dizer Zé João ou José João. João José ou João Zé já não funciona tão bem. Mas a verdade é que pai e filho são artistas, não é? O João José Cochofel, infelizmente, morreu muito cedo, em 1982. Foi poeta, foi um grande ensaísta. Ele fundou várias revistas, entre elas o Novo Cancioneiro e a própria Vértice, de excelente memória. Colaborou em imensos jornais, imensas revistas, também como crítico musical. E o Zé João é músico, um excelente músico, o filho. Eu já tive o prazer também de o ouvir. É absolutamente extraordinário. Tenho muitas saudades do Zé João Cochofel. E agora trouxeste o pai? E eu trouxe o pai, o João José Cochofel. Foi um dos expoentes de uma das fases do neorrealismo português, juntamente com o Carlos Oliveira e com o Mário Dionísio e outros. E como a poesia do neorrealismo, que se situava nessa corrente, é uma poesia de intervenção social, de grande capacidade de observação, está, de certa forma, ligada a um núcleo de escritores e poetas que se reivindicavam de alguma ascendência marxista, portanto, que tinham ligações, obviamente, tinham estudado o marxismo como fonte de informação e de formação ideológica, que os ajudou, de certa forma, a combater o fascismo em Portugal. E alguns dos nomes foram, de facto, nomes cimeiros da poesia portuguesa. Eu vou ler este rondó. Numa tarde escaldante, o Bispo de Pedra, batido de chuvas e ventos, de sóis e de luas, entrou-me pela varanda de grossas portadas. João, pronunciou distinta a voz soleníssima, trago-te a sombra dos séculos, para que adormeças à fresca. Que notícias chegam da telefonia, que alarme, que raiva, que doida alegria, que fio de esperança passa por canais de cólera uivante, vozes colossais, que mal deixam romper a voz familiar que vem ter comigo, suspensa no ar. Rio-me dos que fazem profissão de poeta. A poesia não é um cartão de identidade para exigir nas relações cosmopolitas. A poesia não é a prova malabar das teorias dos exegetas. Talvez a poesia seja, afinal, e apenas isto, apenas esta maneira discreta de adivinhar os nexos ocultos que existem entre a espera cansada dos homens e o hálito fresco da maresia, a violência quente das searas, a nitidez metálica das máquinas. O verão estala por todos os poros da casca das árvores, da língua dos cães, das asas das cigarras, do bico dos peitos das mulheres tão acerado que rasga o véu de calor com um golpe preciso de lanceta. Incomunicáveis, pobres almas frias, cansadas de hibernar, que outro estio exigem, mais calidamente violável para desabrochar? Enfuna os teus seios azuis, camisola, na luz azul da manhã, azul o mar, azul o céu, azul Itália, a música de Albinoni, azul psíquico, o meu gosto de ver e ouvir. Um retângulo de paisagem abre-se na minha frente, que a velocidade do carro parece ter indiferente,
Casas recortam-se nítidas no vidro do para-brisa, um segundo antes de voarem sobre a superfície lisa. Ficam para trás, entrevistas, envoltas em mistério, sonho, palha, abóboras, verdura. E a sensação que perdura é de quanto suponho olhos de ver, só de vistas. Planta pobre de sol e poeira sobre uma terra de ossos, a piteira, agressiva, grita na solidão a violência precisa. Toda e qualquer janela é um sonho para abrir. Clara, aromática, murmura, noite pesada de significações ocultas, o ar fino das manhãs, em que sempre partimos para parte nenhuma, pregões, vozes verticais que galgam 5 andares sem perder a frescura, a revolução na rua, um pardal no peitoril, quentes tardes bonançosas a pôr grilhetas no trabalho cotidiano, um avião que risca ao céu para outras paragens que sentimos mais nossas. A jovem vizinha em frente começa a despir-se com a luz acesa. Quanto apetece, precisa de uma janela para vir deixar-nos o convite sobre a mesa. Canta, ó amargura, grito fértil do tempo. Canta sem cessar pela noite dentro. Não fere os ouvidos, cantiguinha mansa, rói na clausura a alface da esperança. Maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Obra poética do João José Cochofel. Aí na Caminho. Nesta edição da Caminho. 3.000 exemplares. E tu tens um deles. Sim, mas falemos novamente. Há uns anos atrás. 3.000 exemplares. Olha, eu trouxe outra mulher que também tenho o gosto de conhecer pessoalmente. Nós temos as duas um grande amigo em comum. E digo temos porque os amigos não morrem. Os amigos ficam. Eternizam-se. Eternizam-se e falarmos deles é mantê-los vivos. E então foi através, não foi através desse amigo, mas foi por esse amigo que nós nos acabamos por conhecer e estivemos juntas, juntamente com mais 2 pessoas, num projeto, que já li um ou outro poema desse projeto, mas um dia falaremos, que é uma antologia da homenagem ao poeta Rui Costa, que é o amigo que nós temos em comum. A Margarida é uma excelente tradutora, é uma maravilhosa professora também. Uau! Eu já sei de quem falas. Nós não tínhamos combinado isto. Esse foi um dos livros que ela traduziu. Margarida traduz do inglês, do francês. Nós não tínhamos combinado isso, José Carlos Tinoco. Não, eu não combinei nada contigo, mas sei de quem falas. Pelo teu olhar, Fantástico. por saber que estiveste com ela recentemente, Sim. não é? É outra mulher linda, por dentro e por fora, também com o seu mistério, e que escreve maravilhosamente bem, além de ser uma tradutora fantástica. Como há muitos livros que estão nas nossas mãos e que foram traduzidos pela Margarida. Pois, repara, esta edição é de 2004. E ela é muito jovem. Ela, muito esta jovem. tradução é de 2004. Ela traduziu isto no berço. Completamente. Olha, eu vou ler 2, pelo menos se der, da Margarida. Tenho aqui este livro que se chama Lançamento, que é da Dor da Correria, que eu falei há bocadinho, também é uma pequena editora que é maravilhosa. E vou ler outro poema que é da Mariposa Azual. Eu não tenho o livro, mas trouxe. Que é Mulher ao Mar. Eu penso eu acho que não estou enganada, mas eu acho que esse é o primeiro livro da Margarida. E a Mariposa Azual também é outra editora fantástica. Margarida Val de Gato. Margarida Val de Gato. Não nos podemos esquecer. Ah, nome giríssimo, acho. É maravilhoso. E ela também é. Intercidades é o título deste poema.
Galopamos pelas costas dos montes no interior da terra, a comer eucaliptos, a comer os entulhos de feno, a cuspir o vento, a cuspir o tempo, a cuspir o tempo. O tempo que os comboios do sentido contrário engolem. Do sentido contrário, roubam-nos o tempo, meu amor. Preciso de ti que vens voando até mim, mas voas à vela sobre o mar e tens espaço, asas, por isso vogas à deriva, enquanto eu vou rastejando ao teu encontro sobre os carris, faiscando ocasionalmente. E escrevo para ti, meu amor, a enganar a tua ausência, a claustrofobia de cortinas cor de mostarda. Tu caminhas sobre a água e agora eu sei que as palavras valem menos do que os barcos. Preciso de ti, meu amor. Nesta solidão, neste desamparo de cortinas espessas que impedem o sol, que me impedem de voar, e ainda assim do outro lado o céu exibe nuvens pequeninas, carneirinhos a trotar sobre searas de aveia, e trigais aqui não há. Comemos eucaliptos e igrejas caiadas, debruçadas sobre os apiadeiros. Igrejas caiadas, meu amor. Eu fumo um cigarro entre duas paragens, leio Lobo Antunes e penso, as pessoas são tristes. As pessoas são tão tristes. As pessoas são patéticas, meu amor. Ainda bem que tu me escondes do mundo. Me escondes dos sorrisos condescendentes do mundo, da comiseração do mundo. À noite, no teu corpo, meu amor, eu também sou um barco sentada sobre o teu ventre. Sou um mastro. Preciso de ti, meu amor. Estou cansada. Dói-me em volta dos olhos. Tenho vontade de chorar mesmo assim. Desejo, mas antes de me tocares, de dizeres, quero-te. Meu amor, hás de deixar-me dormir 100 anos. Depois de 100 anos voltaremos a ser barcos. Eu estou só. Portugal nunca mais acaba. Comemos eucaliptos intermináveis, longos e verdes. Comemos eucaliptos entremeados de arbustos. Comemos eucaliptos. A dor da tua ausência, meu amor. Comemos este calor e os caminhos de ferro e a angústia de flagrar combustão no livro de Lobo Antunes. Comemos eucaliptos e Portugal nunca mais acaba. Portugal é enorme. Eu preciso de ti. E em sentido contrário, rouba-nos o tempo. Rouba-nos o tempo, meu amor. Tempo. O tempo para sermos barcos e atravessar paredes dentro dos quartos. Meu amor, para sermos barcos à noite, a soprar docemente sobre as velas acesas. Barcos. Margarida Valdegato. Tens aí um poema curtinho que eu possa ler? Da Margarida? Sim. Tenho. Please. Olha, Certo. tenho aqui mais 4. Podes escolher. Termina nas estrelinhas. Posso ler? Podes. A sério? A sério, é Permites? teu. Eu? É que leste tão bem. Apesar de tropeções. Mas é o entusiasmo às vezes. Eu vou ler este... Eu nem sei. Não conheço nenhum deles. Nem esta declaração de intenções, nem este émulos. Mas eu vou ler o émulos. Foi como amor aquilo que fizemos, ou tato tácito. Os dois carentes e sem manhã sujeitos ao presente. Foi logro aceite quando nos fodemos. Foi circo ou cerco, gesto ou estilo, o ato de abraçarmos.
Foi candura o termos juntos sexo com ternura num clima de aparato e de sigilo. Se virmos bem, ninguém foi iludido de que era a coisa em si, só o placebo com algum excesso que acelera a libido. E eu, palavrosa, injusta, desconcebo o zelo de que nada fosse dito e quanto quis tocar em estado líquido. A Margarida é fantástica. É urgente, é urgente. É urgente ler mais É Margarida. urgente ler mais Margarida. Mas isto é tão curioso que eu trouxe As Cantilenas em Geleia, Não estava combinado. de Boris Vian, nesta tradução e nota introdutória de Margarida Valdegato, ano da fé de 2004. Que ela era um bebê. Que é uma coisa interessantíssima. E é uma tradução soberba. E eu vou-te ser sincero, não me lembrava que esta tradução era da Margarida. E agora, ao falar, E eu adorei desde sempre esta tradução. também a tenho. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro, eu telefonei para eles, de uma editora prestigiadíssima, que é a GG, a Gustavo Gili, de Barcelona, e que era a edição em castelhano de uma edição alemã de um livro que se chama A Psicologia das Cores. E então há duas tradutoras portuguesas, ou uma tradutora e um tradutor, já me recordo bem, que traduzem a partir do castelhano. A tradução é tão catastrófica que em cada página há 3, 5, 14, 20 e tal, como eu já detetei numa simples página, erros de construção gramatical, de léxico, de tudo o que tu possas imaginar. É absolutamente abominável. Além de duas ou de dois tradutores, há alguém que fez a revisão do texto. Portanto, 3 pessoas que se debruçaram sobre um texto, que não é um texto literariamente confuso, é um texto até um pouco quase técnico, trata precisamente da explicação dos psicólogos relativamente a cada uma das cores, e há aquilo que é o somatório de todas as cores, que é o branco, e há aquilo que não é considerado cor, que é o preto. É um livro interessantíssimo e que irrita. Irrita porque está mal traduzido. Bom, eu fiz um protesto, lavrei um protesto Assim mesmo. por causa dessa tradução catastrófica. Esta tradução é absolutamente genial. Eu vou ler do Boris Vian. Tu vais ler aquele poema fantástico. Vou tentar. Ai, tu és Eu não prometo. Não digas nada. Eu não sei se vou conseguir. Eu tenho a certeza. Eu não leio. Eu até vou tirar estes Eu tenho a papelinhos, certeza que a Margarida vai não sei. adorar. Não, eu não leio este poema há muitos anos. Há muitos anos. Eu fiz algo com o meu queridíssimo, saudosíssimo amigo e com a minha saudosíssima amiga Liliana Rosa e Valdemar Santos. Nós cruzamos os textos de Boris Vian e depois fizemos uma peça de apresentação pública com esses textos, com a encenação de Valdemar, que foi uma coisa soberba. E esta Cantata das Caixas fazia parte desse núcleo dos poemas que foram escolhidos para esse carrossel do Boris Vian. Cantata das Caixas. Ao astro dos nossos dias dedicam-se imensas odes. Ao Deus dos nossos amores, imensas poesias. Às moças sempre em flor consagram-se as modas e ao topinambor, austeras monografias. Tudo isso é uma injustiça, tudo isso me alvoriça, tudo isso me entristiça, porque toda a gente esquece a coisa inevitável, a coisa fundamental que nas vidas prevalece e diga-se também nas mortes.
elemento dominante na civilização moderna, instrumento atuante que faz a vez de lanterna para os sábios de toda a espécie perdidos nas trevas espessas, desde Platão a Lucrécio, do mais culto ao mais néscio, passando pelos grandes da Grécia e pelas ruas de Helvécia, havendo que designá-la a caixa. A caixa que se despacha. Caixa fêmea, caixa macha. Que se encaixa ou desencaixa, que se procura e se acha, caixa alta, caixa baixa, cheia de cera ou de graxa, caixas. Caixa de armadilhas ou sal, caixa de azeite sisal, cofre, estojo, caixotão, arca, canastra, caixão, cartão, caixinha, cestão, mala, bala, cartucheira, cápsula, cigarreira, baú, bexiga, boceta, balsa, barrica, gaveta, urna, utrículo, vesícula, receptáculo de pícolas, caixa das pernas tortas, caixa de pregos e porcas, caixa de óculos do correio, tabaqueira, pimenteiro, caixa à frente ou caixa atrás, de mudanças, do destino, caixa de apanhar ratos, porta-luvas, guarda-fatos, caixa dos gambuzinos. Caixas. Cabe de tudo nas caixas. Feias, baratas, chanatas, ovos duros com tomate, objetos extravagantes, cabem lá mesmo tratando-se até os bem-pensantes ou bem-falantes. Sim, a caixa, que por agora é o mais indispensável dos progressos desde outrora, dos tempos ditos pré-históricos. À falta de um outro termo para essa vaga época em que o dinossauro jantava nos pântanos do Orinoco, onde o brontossauro brutal brigava brigas bramentes, onde enfim o pterodáctilo, antepassado vizinho do vulgar estenodáctilo, abria tal Lúcifer as asas de velho coirato sobre um crepúsculo índigo e retinia as mandíbulas assustando nossos avós. Uma diferença fundamental da nossa vida atual. A caixa, meus senhores, ainda não existia. Caixas. A todas vos amo igualmente. Sois assaz autossuficientes. E sem jamais nos estorvar, porque arrumar as caixas, 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 Cláudia. Podemos metê-las em caixas para então as guardar. Adoro, adoro, adoro. Obrigado, Margarida Valdegato, por esta tradução Ótimo. genial. Tu leste isso também. Reinventora também, porque É? ela também é reinventora. Há termos que o Boris Vian aplica em francês e que não têm correspondência em português. Então, eu acho que ela, muito inteligentemente, de uma forma absolutamente genial e superior, conseguiu criar palavras não existentes em português, mas que se aplicam. A Margarida é assim. E estamos, assim, a caminhar A passos largos. velozmente para este... Olha, eu vou ler Alice, da Margarida Valdegato. Então vamos Alice, terminar em Alice. beleza com a Margarida Valdegato e vamos escolher depois um tema belíssimo, que hoje não será o John Cale, mas nem os Velvet Underground, mas andaremos por aí perto. John Cale foi para uma próxima Exato. vez. A Alice é a filha da Margarida Valdegato. E então este livro são... Cada poema é dirigido a um amigo, a alguém que está no coração da Margarida. Alice. Coração martelo, caixão pregos, paixão fraude. Shakespeare morreu em abril, num velho calendário. Escreveu: as alegrias extremas têm fins extremos. E lavrou com pena o óbito do amor romântico. Desde aí, montes de amantes são o estudo de caso nos centros de investigação do Ocidente. Mulheres e homens são manuseados pela nuca, devorando-se mutuamente. E às trevas, com que dificuldade se reconhecem no flúor de faróis, ecrãs, salões vários de escritórios e hotéis. Vasculham-nos, arrumando pela madrugada os silenciosos azuis que têm sonhos mais magros que salários. Espero de ti o que não te ocorre perguntar.
tenho para te apontar este mundo cheio de lapsos. O mundo está cheio de mortes que não chegam a cair. O mundo está cheio de mortos que são vivos de pouca sede. O mundo está cheio de jovens que escorregam em sonos sólidos. Em 2 dias ressuscitam, ao terceiro sem redenção, sem ninguém que lhes verifique o pulso ou o que o tomaram ou lhes deram em excesso. Peço de ti desculpa e compreensão pelas tantas decepções que o garrote da maturidade não estanca. Descobrirás um dia o que é tremendo de enfrentar. O mundo está cheio de adultos, sem separáveis de solução. Cambaleiam por cima de ondas, sobre longas falhas tectónicas. O mundo está cheio de apáticos convulsos, terremotos domésticos, torpedos em casas de repouso, pitorescas vilas varridas do mapa, onde havia praças, piscinas gasosas e matinés de domingo. Havia cruzamentos e esquinas e olhos brancos, vagabundos voltados ao céu. O mundo está cheio de aramas, grandes migrações para lugares piores inoculados, de bolores que não sararam, mas disparam os índices das publicações científicas. Tu morarás um dia onde terás de balançar, de que, acidentalmente, espero, encontrarás cambiantes. O mundo está cheio de revoltos, que são ambivalentes mansos, desenrolando rolos negros de linóleo, onde nada se pode ler. Cobrem com eles minas das guerras de todos os pais. Rejeitam pacientes, dotes milenares de insensatez e resolvem que lhes resta traçar movimentos de dança contra o precário amparo de haver chão onde cair. Espero de ti justiça, franqueza e desconhecimento do medo e resistência a teorias da conspiração, se possível, a par da inteira imaginação dos outros, a distração que treina o turista para a coragem. Pensamento mágico quanto te baste, filha. Espero, acharás, coincidentemente, que a tua existência resultou em parte do encontro de intensidades. Ter havido absolutos e aflições, ajustes de colisões, juras retocadas, vergonhas readmitidas, correspondências interrompidas, injúrias de afetuoso pormenor. Espero de ti não menos e tudo mais o tipo de humor capaz de acertar e relevar ao arrepio da indiferença. O esquecimento que nos dá deslumbrarem-nos aspectos sucessivos sem anterior recordação. Solicitude, curiosidade, o filtro amoroso, doce, se possível, na mínima diluição. Margarida Valdegato. Obrigado, Cláudia Margarida de Gato Novais, por teres trazido esta tua irmã felina. E estas minhas irmãs. Pois, estas minhas irmãs. É maravilhoso. Eu trouxe as grandes mulheres que são um nome na nossa poesia. Este,